Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro episódio, né, do Papo de Casal. Aqui, eu e minha esposa, eu sou o Douglas, essa é minha esposa... Tamara. Isso, minha esposa Tamara. E esses vídeos vão ser colocados no canal do Peregrino, né, porque nós concordamos, né, amor, que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Exato. Somos seguidores do Senhor Jesus e nossa família toda segue a Jesus. Nós temos uma filhinha de 1 ano e 1 mês. Mora conosco a Dona Maria, de 93 anos, que é mãe da Tamara, né? E é uma benção. Então, sobre o que tu quer falar? Tem tanta coisa pra falar, né? Tem tanta coisa pra falar. Tá. É lá em Gênesis 4, versículo 8 e 9. Diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Amém? Amém. E aí isso aqui parece assim, parece que Deus está perguntando assim, ó, onde está aquele teu irmão, sabe? Deus falou comigo assim, que a gente precisa ter um cuidado com os nossos irmãos. Claro que aqui foi o primeiro homicídio da Bíblia, né? Um fratricídio, né? Um irmão matou o outro. Primeiro homicídio da história, na verdade, da humanidade, né? Que a Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, né? E Caim matou Abel por causa da inveja, né? Uma coisa muito comum. E dentro da igreja, a gente faz parte de uma igreja, da congregação, né? Dentro da igreja nós temos que cuidar muitas vezes para não magoar os nossos irmãos, né? Exato. Não matar espiritualmente aquele irmão. E existe diversas formas de matar um irmão, né? E aí Deus falou comigo de uma maneira espiritual, como a gente tem uma responsabilidade grande, né? Porque a gente, parece assim, quando a gente chegar lá, em algum momento com Deus, Ele vai nos cobrar, né? Onde está o teu irmão? Né? Aqui ele pergunta assim, né? Onde está Abel, teu irmão? Onde está o teu irmão? E eu, mas como assim? Qual é irmão? Não, lembra aquele irmão que tu falou, que tu magoou e tu não pediu perdão? Aí me veio uma série de coisas na mente, assim, né? Que a palavra diz que tem um pecado que não tem perdão, né? Certo? Uhum. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uhum. Né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade é a apostasia, né? É a apostasia, quando a pessoa ela deixa apagar a chama do Espírito Santo, ela conhece a verdade e depois ela nega a verdade, né? Isso é a apostasia, isso para mim é uma blasfêmia do Espírito Santo. Então aí nós já temos duas maneiras de não ter perdão, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir a demônios aquilo que Deus faz, né? Que foi quando Jesus falou isso, né? Que não tem perdão. A única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que às vezes a gente ofende o pai e ofende o filho, isso tudo tem perdão, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Outra coisa que na Bíblia que não tem volta é a apostasia, depois que apaga a chama. A apostasia, no meu ver, parece ser assim, tu perde a capacidade de se arrepender, né? E tu depois de conhecer Jesus Cristo, depois de conhecer tudo, Ele transforma a tua vida, Ele faz tudo na tua vida. Depois não é que tu peca, sabe? Hoje eu estava conversando com um pastor no meu discipulado e teve uma passagem ali na Bíblia, eu não me lembro bem onde é que está agora, mas eu olhei aquela passagem e eu disse: pastor, tô ferrado, né? Tô ferrado porque diz naquela passagem ali que depois tu conheceu a Deus e tal, tu renegar Ele e tal, então é como se tu estivesse crucificando Jesus Cristo de novo. Aí o pastor me explicou que na verdade aquilo ali é quando a pessoa conhece Jesus, né? Tem um relacionamento com Jesus, com o Evangelho, é transformado de certa forma, e lá pelas tantas deixa de crer. Na mente assim, não, mas isso aí é tudo fábula, isso aí é tudo... isso aí foi uma coisa da minha cabeça, e nega Jesus Cristo de verdade. Não é, por exemplo, quando tu peca ou tu cai no pecado, entendeu? Quando tu desvia, isso não é apostasia. Quando tu desvia, tu não deixa de crer, né?
Então, porque muitas vezes eu tropecei, aí hoje me inquietei com isso. Ou tu atribuir a outros, né, outra forma de religião, sei lá, aquilo que é, na verdade, de Jesus, não sei, né? Tipo, tem pessoas que estão, às vezes, que estão em Cristo, né? Que Cristo vem e restaura a vida da pessoa, e aí depois a pessoa, né, apóstata da fé, né? E aí vai para outros lugares com doutrinas de demônio. Talvez também pudesse ser assim. E aí atribui àqueles demônios toda a sua restauração da sua vida, entende? Né? E esquece toda a obra salvífica de Jesus, que foi feita na sua vida através de Cristo, na verdade. É verdade. É uma coisa complicada de entender, por exemplo, porque eu vim de outras doutrinas, né? Até chegar no Evangelho. Eu fui, é como se fosse uma busca até encontrar o Evangelho, essa doutrina. Hoje eu entendo o plano de salvação de Jesus Cristo. E eu não consigo conceber como que as pessoas podem retroceder e começar a crer em outras doutrinas depois de conhecer o Evangelho, conhecer o plano de salvação. Mas acontece, porque Deus fala na sua palavra que a pessoa, ela cauteriza a sua mente, né? E muitas vezes por causa do pecado. Então é que tem que cuidar muitas vezes, porque a pessoa peca, ela dá uma brecha para o inimigo, né? E ela continua naquele pecado como se não tivesse problema, e cauteriza a sua mente. Então ela vive naquele pecado contumaz. Até para continuar na prática daquele pecado. Isso. Se cauteriza a mente, que é para continuar naquele pecado. Então daí é melhor se afastar, né? Para continuar naquele pecado do que renegar aquele pecado e se consertar, né? Exato. Aí então acaba se afastando mesmo, né? Ficando exatamente. Longe. E aí por causa do pecado, porque o pecado é errar o alvo, né? O significado da palavra pecado é errar o alvo. O alvo é Cristo. Então toda vez que a gente peca, a gente erra Cristo. Sim. Então a gente desvia do caminho. Sim. Né? Mas assim, o Espírito Santo traz no nosso coração a capacidade de se arrepender. Mas o coração já está tão duro que daí não se arrepende mais. Isso, exatamente. A pessoa passa por exemplo, vamos supor, vamos ter que citar um pecado aqui. Fofoca. É uma coisa tão sutil, né? Que às vezes está no meio cristão, né? Que a pessoa não se dá conta, puxa vida, isso aqui é um pecado, né? E é uma das maneiras de matar os irmãos que a gente vem falando. Exatamente. A fofoca, a intriga, falar pelas costas. Que é a maledicência, né? E quando a gente menos espera, às vezes a gente está falando. Então a gente tem que pegar, se arrepender e orar por essas pessoas. Transformar a murmuração em clamor a Deus, né? Não é? Tem que fazer que nem a fofoca ao contrário, né? Fofoca ao contrário. Fofoca ao contrário Tem que explicar agora o que é, né? Agora tu explica, então. Não, pode explicar, porque foi tu que falou, né? A fofoca ao contrário abençoe a pessoa pelas costas. Fala bem da pessoa pelas costas, né? Isso. Ao invés de ficar falando mal, né? Pratique a fofoca ao contrário. Abençoe a pessoa pelas costas. Isso é bênção, né? Porque, na verdade, quando tu fala mal de alguém, tu só traz coisa ruim pra ti. Eu acho que quando tu fala mal de uma pessoa, tu tá falando mais sobre ti do que sobre aquela outra pessoa, né? Exatamente. Porque a gente sabe que existem, às vezes, acontecem alguns problemas, a outra pessoa também realmente tenha algum defeito, mas falar sobre isso com outra pessoa não vai resolver. Não. Né? Não vai resolver nenhuma situação, nenhum defeito, nem nada. E defeito a gente tem. Todo mundo tem. Tu quer dizer, no caso, por exemplo... Um problema, alguma mágoa, né? A pessoa sem querer te machucou, talvez involuntariamente, ou por certa malícia mesmo, né? Sim. Mas depois ela pode ter se arrependido, mas não adianta, por exemplo, eu magoado sair falando pra todo mundo que me magoou, porque tem que chegar pra aquela pessoa e chamar ela e conversar com ela. Olha, tu falou tal coisa, aquilo lá me magoou, não entendi. Daqui a pouco a pessoa vai te explicar, não, mas eu não quis dizer isso e tal. Exato. Daqui a pouco é só um mal entendido. Às vezes uma conversa sincera resolve uma coisa e essa função de ficar falando traz mais problema ainda, aumenta, dá uma proporção muito maior do que realmente é, talvez. Isso. Porque o inimigo aproveita essas questões para colocar o que a palavra chama de dardos inflamados do inimigo, né? E transforma uma coisa pequena numa coisa enorme, gigantesca. E aí envolve outras pessoas, e aí... Quando vê uma coisinha, um cisco vira uma bola enorme. Deve ser terrível isso. Misericórdia. É verdade. É mesmo. Deixa eu ver, tem uma outra palavra lá em Romanos, deixa eu ver onde é que tá aquela palavra. Lá em Romanos que eu queria
para corroborar com isso aí. Olha aqui, já estava ali em Daniel, já estava louco para entrar na profecia do fim do mundo já. Mas não, fica para outro dia, né, amor, isso aí, né? Assunto mais delicado. Aqui da palavra Romanos 12. Aqui, Romanos 12 tem duas passagens que eu gosto muito. Ó. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa passagem tá, mas eu quero continuar eu quero pular lá pro versículo 20. Pro versículo 21, que corrobora com esse aqui, que diz assim, ó, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Eu acho que isso é uma chave, né? Um segredo muito grande. Porque é o que Jesus diz quando Jesus fala pra gente dar outra face, ele não está dizendo que, por exemplo, se a gente tomar um soco, a gente não tem que se defender, ou a gente tem que apanhar e não fazer nada, não se defender. Não é isso. A questão de dar outra face é sobre não revidar no mesmo, como é que eu vou te explicar? Para não se magoar, né? Não dar outra face não significa que a pessoa te ofendeu e aí tu ofende também, né? Eu acho que mais é nesse sentido, né? Ou pode servir para isso também, né? Também eu acho que a questão de dar a outra face, eu acho que muitas vezes tu responder, que nem fala ali, o mal com o bem. Eu vou... Isso mesmo, exatamente. Eu vou responder com amor, porque o amor provavelmente vai constranger aquela pessoa, né? E aí tu vai dar a outra face, entendeu? É uma outra face de um acontecimento, talvez, entendeu? Ou de um... Depois tu corta isso. Como eu posso explicar? Não vou cortar. Tipo... Não seja porque assim, ó, a gritaria, né, discussão, só gera mais discussão. Sim. Então daqui a pouco tu não responde na hora, né? Espera e aí depois com calma tu conversa com a pessoa e daí tu responde o mal com o bem. Mas não é que o mal da pessoa, às vezes a pessoa tá nervosa e ela te ofende, tá? Aí então tu espera baixar a poeira. Aí então depois tu procura a pessoa e aí tu responde o mal, que não é ela, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, né? É a influência maligna que faz a gente ficar nervoso, ansioso, deprimido, triste, magoado, por causa do orgulho, enfim, uma série de coisas. Sim, que só causa mal, né? Isso, então a gente responde esse mal aí que está por trás dessas questões com o bem. Porque se a gente começar a entrar em tumulto, em gritaria, tudo que o inimigo quer, né? Sim. O inimigo das nossas almas, para quem não sabe, é Satanás. E ele existe, ele é real. E ele age todas as vezes que a gente anda fora da palavra. Por quê? Porque ele precisa de legalidade, né? E a palavra de Deus é a lei de Deus. Então, se a gente estiver debaixo dessa palavra aqui, a gente está protegido e resguardado pela lei de Deus. Agora, se a gente dá uma brecha, né? O inimigo tem legalidade, então tudo que ele quer é criar uma brecha, fazer com que a gente crie uma legalidade que é para ele poder agir, porque ele nos acusa diante do Pai, a palavra diz, né? Ele fala assim, é teu filho lá, ó, irritadinho, ó, tal. É assim que funciona, a palavra diz assim, ele tem acesso ao trono de Deus. Veja bem, Satanás, um anjo caído, ele tem acesso ao trono de Deus, acusa diante de Deus o tempo todo. E Jesus é nosso advogado, né? Então Jesus é o nosso advogado, ele intercede pela nossa causa, mas ele precisa que a gente ande de acordo com o caminho. Sim. Jesus nos deu uma série de ensinamentos, e só que se a gente sair desse ensinamento, a gente cria uma brecha onde o inimigo pode agir. Por isso que as coisas acontecem na nossa vida às vezes. Claro que às vezes é prova também, né? Existe às também. Vezes Deus, e tudo é permissão de Deus. Não pensa que o diabo pode sair fazendo o que quer com a tua vida. Agora, se tu der legalidade, aí ele consegue permissão de Deus para agir. Sim. Então por isso que às vezes a gente tem que analisar a nossa vida para ver se tem alguma coisa, alguma brecha, né, espiritual. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, que é pra gente conseguir fechar essas brechas por onde o inimigo pode
agir sempre com a permissão de Deus nas nossas vidas. Sim, amém. E voltando lá no começo, que a gente falou sobre matar o irmão, né? Amém. Que a gente tenha cuidado sobre o que a gente fala, né? Sobre o que a gente profere, porque a nossa boca, né? Não pode ser uma fonte que jorra, né? Água amarga, né? E vai jorrar uma água viva, uma água doce. Não tem como, né? A palavra diz que não, Então, que uma fonte boa não pode jorrar água ruim. exato. E aí, então, Não deve. tu pode estar, né, matando espiritualmente uma pessoa, falando coisas que vão não só prejudicar ela, provavelmente, né? Mas a ti também, né? Porque tu tá fazendo Tá algo atraindo coisa ruim. é ruim pra ti mesmo, entende? Quando tu profere essas coisas, ou como tu pode dizer alguma coisa, se muitas vezes tu não tá na presença da pessoa e nem sabe se foi feito ou não alguma coisa. Às vezes é coisa da nossa Entende? cabeça, né? Nossa cabeça conspira muito. Eu sou muito da opinião assim, tipo, não vi, não sei. Não posso falar. Fulano, e também não pode tomar a opinião de um terceiro como se fosse o certo. Porque sempre tem duas opiniões, uma situação, tem duas pessoas envolvidas, ou Sim. não dá para tomar como certo ouvindo apenas uma parte de uma pessoa. Não. E aí tomar partido daquilo e sair falando, né? Isso também é uma forma de matar o irmão, né? Sim. E Partidarismo, né? e olha... A gente tá todo mundo seguindo o mesmo caminho. No caso de uma vida na igreja, estamos todos seguindo o mesmo caminho. Então o ideal é que haja entendimento, né? Então por isso que é importante ter com os irmãos, né? Eu pensei agora, tem uma passagem agora que eu pensei, me fugiu da mente, eu corroborava com isso aí. Mas vai falando que eu vou lembrar. E no caso ali de Caim e Abel, né? Uhum. No caso, Deus veio e perguntou, né, pra Caim, né? Aham. Onde que estava o irmão, né? Onde estava Abel, né? Pediu contas Isso. daquele irmão. Tipo assim, eu acho que também nessa situação, eu acho que Deus estava dando a chance pra Caim dizer assim, olha, Senhor, me perdoa. Eu matei meu irmão, eu tô arrependido, me perdoa, entendeu? Teria sido diferente. E ele tentou esconder Né? de Deus que vê todas as coisas. Aí ele disse assim pra Deus, tipo, tu não tá sabendo do teu filho, não é tu que cuida dele. É tu que tem que te preocupar com ele, Meio não que sou eu, zombou, entendeu? né? Parece que tá... Imagina que audácia falar assim com Deus. É. Não sabe tudo do teu filho, entendeu? Eu é que não sei do teu filho. É tipo assim, é teu filho e olha, Vai tu cuidar. Tu deixou acontecer. Foi tu que não cuidou dele, por isso que eu matei ele. Misericórdia, né? Ficou com inveja. Exatamente. Então a gente aprende muito, né, sobre isso aí. Que a gente consiga viver em harmonia com os irmãos, né? Com a família, com os familiares, mesmo aqueles que não seguem a mesma fé também. Amém, Porque nós também temos que dar bom testemunho, né? Isso. Que a nossa boca não pode jorrar dois tipos de água, né? Água boa e água ruim. Mas isso é bem difícil, então por isso que a gente precisa se arrepender, porque a gente é falho, pecador. Então às vezes acontece, mas a gente tem que pedir perdão, tem que se arrepender. Como tem coisas, como tem ferramentas que precisam ser usadas na vida de um cristão. Por isso que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ensinamento, né? Porque a gente tem sempre que aprender, né? Amém. Então é isso aí. Para um primeiro papo de casal, acho que tá bom, né? Ai, acho que eu não me saí muito bem, não. Depois a gente vai ver no Não me feed, saí né? nada bem, eu acho. Então dá um tchauzinho lá. Tchau. Então, gente, boa noite. Obrigada por terem escutado a gente até aqui. Obrigada pela paciência de ouvir a gente até aqui. Se você viu esse vídeo até agora, você escreve lá no comentário. Misericórdia, então. Escreve lá misericórdia. Tá? Que Deus tenha misericórdia de nós. Tá? Um beijo para todos. Senhor, que Deus abençoe. Porque não ficou nada bom. Que Deus abençoe. Nós não estamos buscando fama, porque se a gente estivesse buscando fama, nós não estávamos falando do Evangelho. Tava morrendo de fome. Nós estávamos dançando uma rocha aqui. Tá bom? Mas com a essa, gente... então, né? Então tá bom. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Não me curtou. Foi bom, assim.